Boa noite, a paz seja com todos. Hoje eu quero ler com vocês, no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13, a história de dois homens, dois discípulos de Jesus, que iam de Jerusalém para Emaús. E diz assim a palavra: E eis que, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou, dizendo: Que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucedendo. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor já ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa palavra começa no dia em que Jesus já tinha ressuscitado. Era domingo. E Jesus tinha ressuscitado bem de manhã. Esses dois discípulos, eles já tinham ouvido alguém falar: Olha, Jesus ressuscitou. As mulheres apareceram lá e falaram que Jesus tinha ressuscitado. E eles, mesmo assim, eles, ao invés de ficarem em Jerusalém para conferir esta afirmação que algumas mulheres já tinham
falado que Jesus tinha ressuscitado, que anjos haviam dito que Jesus estava ressuscitado, e eles mesmo assim, eles saem de Jerusalém e tomam outro caminho. Então, o que a gente vê na vida desses dois é que eles já estavam no caminho errado. Estavam no caminho errado porque eles deveriam estar em Jerusalém. E eles estavam indo para casa, estavam indo para Emaús. Interessante que Emaús significa lugar das águas quentes. Jerusalém significa a casa da paz. Estavam deixando a casa da paz e indo para um lugar das águas quentes. Eles estavam no caminho errado porque eles deveriam aguardar, porque Jesus tinha dito muitas vezes que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. E esse era o terceiro dia. Eles já tinham ouvido alguém falar, olha, Jesus ressuscitou. Mas mesmo assim eles partem em direção a Emaús, estavam no caminho errado. Quantas vezes, né, as pessoas também não têm a paciência, né? Quanta gente está na mesma situação. Conhecem Jesus de ouvir falar, né? Presenciam, às vezes, os milagres que ele fez, sabe tudo que ele fez, mas na hora de aguardar, na hora de esperar, eles pegam o caminho errado. Pensam que estão no caminho certo, mas pegam o caminho errado. Foi o que aconteceu com esses dois. Deveriam estar em Jerusalém, mas eles tomam o caminho contrário, vão para outro lugar, erram o caminho. Graças a Deus que Jesus aparece para eles no meio do caminho e os encontra, e eles vão falando a respeito de Jesus, de como Jesus tinha morrido. Eles estavam ali decepcionados, né? Tem muita gente que fica decepcionado também com Jesus, porque eles dizem aqui, Jesus aparece no caminho e começa a andar com eles e diz, que é isso que vocês estão conversando? Que palavras são essas que vocês vão conversando pelo caminho? E eles dizem, só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ele disse, o quê? Isso as coisas que aconteceram com Jesus, que foi crucificado. Ele dizia, nós esperávamos que ele redimiria Israel. Ou seja, eles tinham uma esperança, esperavam algo que Jesus nunca prometeu. Assim, também nos nossos dias, muita gente espera coisas de Jesus que Jesus nunca prometeu. Eles achavam e disseram, nós esperávamos e achávamos que ele iria, em outras palavras, libertar o povo de Israel do domínio romano. Era isso que eles achavam, que eles queriam. Era isso que era a sua perspectiva. Mas Jesus nunca falou que faria isso. Jesus estava prometendo coisas maiores e melhores. Jesus veio para perdoar os pecados. Ele veio para salvar e dar a vida eterna a todos aqueles que creem. Mas eles estavam esperando algo de Jesus. E Jesus nunca tinha prometido isso. Talvez você também esteja esperando algo de Jesus que ele nunca prometeu. O que será, não? Muitas vezes as pessoas têm perspectivas, esperam coisas que ele não prometeu, né? Então eles ficaram tristes, decepcionados, voltam para casa. E agora Jesus começa a explicar para eles as escrituras, desde os profetas de Moisés, os profetas, e vai explicando para eles tudo o que devia acontecer com ele, que estava escrito na palavra de Deus, na escritura. E então o coração deles começa a arder com aquelas palavras. Aquilo que Jesus estava falando para eles provoca para eles um ardor no coração. E eles vão ouvindo a Jesus, e quando eles chegam na cidade deles, na casa deles,
Jesus faz menção de ir mais adiante. E eles dizem: fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite chegou, já está chegando a tarde, então fica conosco. E Jesus entra na casa deles e fica com eles. Foi a melhor coisa que eles fizeram. E é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Convide a Jesus para entrar na sua casa, na sua vida. E Jesus vai entrar, e Ele vai cear com você, e Ele com você, e você com Ele. E então eles entram, e Jesus, no partir do pão, Jesus pega o pão e parte o pão, agradece a Deus pelo pão, e quando Ele parte o pão e dá para eles, os seus olhos se abriram, e eles reconheceram então que era Jesus. Eles reconheceram que aquele homem que falava com eles e que as suas palavras ardiam em seus corações, eles reconhecem que é Jesus. Mas no momento em que eles o reconhecem, ele desapareceu diante deles. E diz aqui a palavra que eles voltam para Jerusalém. Eles fizeram 3 coisas muito importantes. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Depois eles deixaram que Jesus assumisse a posição de anfitrião, de dono da casa, porque quem partia o pão era o dono da casa. E Jesus pega o pão e faz a parte ali de anfitrião da casa. Ele parte o pão. E quando ele parte o pão, eles o reconhecem. E a terceira coisa, eles voltam para Jerusalém imediatamente. Eles voltam para onde eles não deveriam ter saído. Eles deviam ter permanecido em Jerusalém e aguardado Jesus em Jerusalém. Agora eles voltam, vão até Jerusalém e contam a experiência deles pelo caminho de Emaús. Ele disse: quando ele partiu o pão, nós o reconhecemos, e ele ressuscitou dos mortos. Muita gente não consegue discernir Jesus, né? Não consegue compreender Jesus, não tem discernimento, né? Por isso que ele disse que eles estavam ali, eram nécios e tardos de coração, não tinham discernimento, porque a sua incredulidade para crer naquilo que Jesus tinha falado, que ressuscitaria dos mortos, fez com que eles não enxergassem, que eles não o reconhecessem, que tinham estado com Jesus por 3 anos e meio, e agora eles não o reconheceram por causa da incredulidade. A incredulidade faz com que você não reconheça Deus, que você não reconheça Jesus. Então que você medite nisso, que você medite na palavra de Deus. Não tenha expectativas daquilo que Ele não prometeu. Saiba que o que Ele prometeu é muito maior e melhor. Ele prometeu para você a vida eterna. Ele prometeu a eternidade, o perdão dos seus pecados. Que você o reconheça. Convida Jesus para entrar na sua vida. Assim como esses discípulos convidaram a Jesus para entrar na sua casa. Faça a mesma coisa. Convide a Jesus para entrar na sua vida, no seu lar, na sua casa. E deixe Ele ser o Senhor da sua vida. E se você estiver no caminho errado, volte pelo caminho certo. Se você estiver no caminho errado, tome o caminho de volta. E o caminho de volta se chama conversão. Aquele que se converte, conversão é isso, você vai indo por um caminho, você volta para o caminho certo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, e que Ele te guarde, te proteja, e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.